somente crer, somente crer. Tudo é possível. Oh, glória a Deus. Somente creia. Somente creia. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nosso bendito Pai, graças te damos pela vida, que é um dom que o Senhor deu a cada um de seus filhos. E nós temos o prazer, meu Pai, de apresentar essa vida ao Senhor, sabendo que somos pecadores, falhos, fracos. Então nos apresentamos ao Senhor com o sacrifício do Calvário, tomando aquele sangue, crendo em sua palavra, para que assim o sangue que tem perdoado os nossos pecados, a vida que estava nele, o teu grande Espírito Santo, possa vir em nossos corações. Estamos certos, Pai, por sua palavra, que o Senhor está aqui, em cada coração, no coração de seus filhos, através da palavra do Senhor, manifestada e revelada no sétimo anjo, pelo teu mesmo Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, Pai. Que este mesmo Espírito Santo, que revelou no sétimo anjo, revele isso em nossos corações. Nos eleve ao Espírito do Senhor agora, Pai. Tome a cada um de nós na unção da sua palavra. Não deixe nada, ninguém estar disperso, porque o Senhor está falando, Pai. E o Senhor está ajustando os nossos corações para habitar neles e assim nos tirar no arrebatamento. Nós cremos nisto, Senhor, e esperamos unicamente no Senhor. Tome a cada um de nós no teu Espírito Santo, ao ouvir, que o nosso coração esteja com adubo da fé, como disse o profeta, Pai. E eu entrego ao Senhor a minha mente, os meus lábios e o meu coração, para que o Senhor fale. Esta voz é o Senhor que deu, e o Senhor é o único que pode usá-la em benefício do seu povo, para abençoá-los. Tudo é do Senhor, Pai. Então, nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse, capítulo 10. Ontem tivemos um bom culto, o irmão José Luiz trouxe uma palavra de arrebatamento, foi muito bom, graças a Deus. Próximo sábado, Tinilton, o senhor estará pregando para nós, amém? Vai ter onde aguenta. Deus dá graça, né? Deus dará graça. Qualquer coisa, estamos orando em favor. Deus está aqui, tudo estará bem, né? Louvado seja Deus. Apocalipse 10, eu desejo ler o 1, o 2. Depois vamos
ao 7, depois ao 9. Amém? E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Amém? Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Vamos ler o versículo 8 e o 9. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-me: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Que Deus acrescente as bênçãos desta palavra ao nosso coração. Os irmãos podem se assentarem. Eu creio que estamos vivendo um tempo maravilhoso. Você o crê? Você crê que Deus está trabalhando com você? Deus está tratando com você? Isso é maravilhoso, é um privilégio, não é? Eu creio que é um desejo de todas as pessoas é estar ouvindo a voz de Deus e, mais que isto, correspondendo ao que Deus está tratando conosco. Deus veio tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. E creio de todo o meu coração que nós somos este povo. São indivíduos. Com Israel, Deus trabalhou como nação. Portanto, quando Deus retornar aos judeus, desta feita, estará tratando com eles outra vez uma nação eleita de 144 mil, conforme Apocalipse 7 nos relata, e estará lá 2 profetas. Mas para nós, os gentios, o irmão Brana diz, os gentios, Deus não trabalhou com eles como uma nação, mas Deus veio tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. Amém? São indivíduos. Então Deus trata individualmente conosco, os gentios, mas tomando individualmente, chamando um aqui, outro ali, o outro lá, Ele nos assenta em lugares celestiais. Perguntaram para o irmão Brana: haverá um lugar onde a noiva estará congregada? Ele disse: sim, em lugares celestiais. Esta é a congregação da noiva. Amém? Louvado seja Deus. Efésios 4, versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir
todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Glória a Deus. Eu desejo, baseado em Apocalipse 10, come o livrinho. Amém? É uma ordem que é dada, come-o. Então, eu creio que dentro de um concerto que Deus faz com seu povo, Ele nos tira de todo engano, Ele nos tira de tudo aquilo que nós aprendemos. Então temos que aprender tudo de novo. Conforme já dissemos, um novo nascimento. Você nasce, quando a criança nasce, ela nasce nu, sem nada. Não é verdade? Não fala, não anda. Mas aí vem o processo da vida. Então você vê um lar, cada pai e mãe começa a ensinar a criança aquilo que eles gostam. Eles quem? Os pais. Porque é seu filho, você quer que ele seja conforme o seu agrado. Não é assim? Então eu creio que o nosso novo nascimento, que temos através do Espírito Santo no Senhor Jesus, tem que ser a mesma coisa. Temos que lançar fora todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes erradas e agora aprender tudo com Ele. Aprender tudo da palavra conforme Deus nos ensina. Amém? Então começamos a ter um alimento familiar. Você não tem, a criança nasce, ela não tem um alimento que você vai buscar, que é diferente para querer fazer aquela criança diferente. Não, a mãe tem o prazer de amamentar o seu filho em teu seio, estar olhando para aquilo e glorificar a Deus. Você vê, então a criança começa a sugar da sua vida. Então, se nós somos a igreja de Deus, se você é um bebê, eu sou um bebê, em Deus eu quero sugar o leite do grande El Shaddai. El Shaddai é aquele que tem seio, é aquele que amamenta. Então Deus amamenta cada um de nós. E onde está o seio de Deus? É a sua palavra. Então eu posso chegar no irmão Leônides e ele me fala um pouquinho da palavra, aquilo me sustenta. Eu chego no irmão Gil, se ele fala outro pouquinho, aquilo vai tornando substância para a minha vida, né? E assim então, como o irmão Elcio estava falando, você lê as mensagens e quando nós falamos um com o outro, você fala da Bíblia, você fala da mensagem, Deus vai alimentando você dentro daquilo ali e vai trazendo inspiração e vai revelando. Eu tenho experiência disso e eu creio que você o tem. Porque à medida em que você vai conversando, Deus vai trazendo para nós estas coisas, porque nós estamos no Espírito do Senhor, não é verdade? Ele diz, e onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se você está em nome dele falando da palavra, você vai senti-lo em um, você vai senti-lo em você, você vai senti-lo no irmão, Deus correspondendo ao seu coração e alimentando a nossa alma. Amém? Então o alimento é aquilo que traz sustância para o nosso corpo, é tudo que o nosso corpo precisa. Então se nós queremos vida eterna, nós temos que comer a vida eterna, ou isso não fará a vida em nós, né? Se você está doente, come, eu sou o Senhor que te sara, você ficará sarado, é só comer, vai alimentando todo dia, come um pouquinho, estou sarado e logo você vai estar robusto, não terá mais nada. Amém? Então alimenta
a tua fé, alimenta o Espírito Santo em você. Não alimente o cão negro da incredulidade e da deficiência da saúde que ele traz sobre você. Repreenda ele como a palavra de Deus. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, vamos falar, por certo, a Bíblia sempre vai nos corrigir. Não estamos confrontando com ninguém, porque, meus irmãos, tem espíritos que pegam, né? Tem ou não? Claro que tem, né? O espírito não morre. Você olha uma mulher que não é cristã, você olha ela vendo televisão, ela vive pelo espírito da propaganda. Ela vive pelo espírito da propaganda. Tudo que a propaganda fala é o que ela quer comprar no supermercado. Não é? É só propaganda. Vive daquilo, não tem substância. Então você vê, é um espírito que o diabo conhece. O povo aprendeu, então, a propaganda é a alma do negócio. Por quê? Não morre. Vai fazer efeito. E isso vai em tudo. Hollywood, irmão Branham disse que era a capital da moda, não é? Todas as modas saíam de lá. Por quê? Era investido em filmagens, né? Em filmes e coisas. Ali estavam as grandes estrelas saindo para a televisão e aquilo sai para o mundo. Então você vê um grande artista se apresenta na televisão, logo outro dia a pessoa que é fã, e talvez até tenha aquele cantor como ídolo, se ele apresentar lá com uma coisa diferente, no outro dia aquela pessoa vai procurar estar da mesma moda, do mesmo jeito. Isso é evidente, só não vê quem não quer ver. Então é aí que nós começamos a cortar estas almas, naturezas, né? A alma é natureza do espírito. Então você vê que as pessoas aplicam essas naturezas em seu espírito. Dá para entender então o que é a alma em prisão agora? A mulher que é apegada em novela, ela tem preso no espírito dela o espírito da novela. Do filme é o filme, do futebol é o futebol. Se você não pôr esse demônio para correr, ele vai ficar preso de você a vida inteira. Por quê? Você é o recipiente, você é o lugar que prende o demônio. Certo? Por isso é uma expressão errada quando alguém diz assim, você está com demônio na alma. Não. Demônio na alma é tudo que você faz de errado, é demônio, é sua alma. Não é na sua alma, ele é sua alma. Tudo de errado que não é conforme a palavra de Deus e é demônio na sua vida, você está retendo ele em você, você sustenta ele, você o está segurando. Entende? Isso é a alma em prisão agora. Então você quer que a natureza do seu espírito seja o Espírito Santo, segure ele em você. Você é a detenção, você é o quartinho que você vai prender Deus. Por isso Deus não prende em nós se nós estivermos coligados com o mundo. Estão entendendo? Então você ama a Deus, você é um cristão, você é uma cristã. Não deis lugar ao diabo. Deus deseja estar no seu coração como você deseja que ele esteja no seu coração, mas precisamos fazer uma limpeza. Aplique o sinal. Qual é o sinal? É o Espírito Santo. Então, quando começamos a corrigir, então, logicamente, vamos bater em muitas coisas. O nosso desejo não é combater e nem bater em ninguém, mas é que nós tenhamos uma consciência perfeita da palavra de Deus. Vamos lembrar de 3 fatos que já Deus nos ajudou muitíssimo, O primeiro deles, quando o irmão Leônidas trouxe para mim, foi uma ajuda e uma libertação. Para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus não estava expulsando Pedro, ele estava expulsando o demônio que estava em Pedro, E por você aprender a ouvir, aquilo ficou, e isso vai cegando a gente. Vai cegando. Então, de repente, você acostumou tanto com aquilo lá, Pedro era um demônio.
Mas no outro dia Jesus chamou ele de demônio e ele estava lá na reunião. Não, ele não era um demônio, ele é um filho de Deus. Os demônios não são filhos de Deus. No outro dia, ele estava lá junto com o Senhor Jesus, porque aquele demônio, aquilo que tentou entrar na natureza de Pedro, o Senhor Jesus repreendeu e Pedro reconheceu que aquilo era o diabo. Aquilo para mim foi uma libertação. Até então eu estava vendo Pedro como um demônio, não é? E pensando que não. Depois, meu irmão Itamar traz uma grande coisa também, que pensávamos que Jacó era um grande sem vergonha, roubando do seu sogro, né? Se ele o trapaceou, ele estava roubando, e Deus não trata assim. Deus mostrou na palavra que não é assim. Então aí, há poucos dias, entramos nesta ordem que é dada a João. Apocalipse 10, versículo 9, a ordem é dada a João. Vai e come o livrinho. Mas isto não quer dizer que é a noiva. Amém? Isso não quer dizer que João representa um homem. Então, o que nós já temos falado muitas vezes, a gente ouve coisas e aquilo fica gravado em nossos corações, e aquilo se torna um perigo se nós não buscamos o fundamento e vemos se aquilo é daquele jeito ou não. Eu ouvi e usei por muito tempo, e até mesmo aqui pregando para vocês, que João é o tipo da noiva. Agora eu tenho que bater em mim. Se os irmãos souberem, me ajudem. Me dê o parágrafo que está escrito que João é o tipo da noiva. Os irmãos que nos ouvirão, se tem, me dê o parágrafo e eu corrigirei. Não tem, não encontrei ainda. Pode haver. Se houver, eu o pegarei e vou ler para os irmãos. Aqui está, e nós trabalharemos melhor. Mas eu tenho outros parágrafos, não são muitos. Tem hora que as pessoas querem muitas coisas. Mas precisa ser 2, 3 para ser testemunho. Tem hora que você tem que ter a fé como sua testemunha. Não é assim? O irmão Brana diz, quando o rei pediu para Elias orar, foi 3 anos e meio sem chuva, e ele foi e orou, e falou para o servo dele, vai e veja lá se vai chover, vê como é que está, tem uma nuvem lá. Ele foi lá, voltou, profeta Elias, tem uma nuvem tamanho de uma mão, uma só, não tinha 2, uma do tamanho da mão, pode falar para o rei que vai ter chuva abundantemente, vai haver abundância de chuva. E choveu, mas é um profeta, crendo em Deus. Então tem pequenas coisas que o irmão Brana diz, e você não vê ele repetindo, mas se ele é o profeta, é a inspiração de Deus, aquilo vai ser vivificado, vai ser uma chuva tremenda, amém? Então Apocalipse capítulo 4, segunda parte, intitulado Os 24 Anciãos, nos fala que João é um tipo. Eu vou ler, os irmãos guardem que tipo que o irmão Brano está falando, amém? Ele não falou noiva não, só se a tradução nossa estiver errada. Depois o irmão Leandro pode ver isso para nós, né? Os 24 anciãos, parágrafo 41. Então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa suba aqui. E lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos, então, que João era um tipo de cada crente, de cada verdadeiro crente, que está convocado para o alto por Cristo, correto? Convocado, suba mais alto. Que tipo que João é? De cada verdadeiro crente,
convocado a subir. Amém? Isso é o tipo que João é. Não é o tipo de um homem específico, mas de cada crente. Amém? Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Trono da misericórdia. Parágrafo 72. Irmão Brana diz assim: Apocalipse 4, 1. Depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta. E passamos através de tudo isto e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo: suba aqui, João. Suba aqui. João subiu. Agora guarde isso que o irmão Brana vai dizer. Isto representa a igreja indo no rapto. Amém? João é o tipo de cada crente, e depois isso representa, quando João subiu, se você é um crente, você é a igreja. Isto representa a igreja indo no rapto. Amém? João é um tipo de cada crente, João representa cada crente que está sendo raptado. Amém? Então eu não encontrei dizendo João é um tipo da noiva, mas ele é tipo de cada crente. Até não ficaria errado então se falarmos que ele é o tipo da noiva. Mas primeiro é tipo de cada crente. Amém? Então, foi ordenado a João também comer o livro. Ele também teve a ordem. Mas vamos lembrar que antes que João comesse, alguém tinha que comer primeiro. Amém? Vamos lá. Então nós sabemos essas promessas, o anjo forte descendo, com o livro aberto. No parágrafo 68 do primeiro selo, desse que nós recebemos, esse aqui nós ganhamos do irmão Cisto, tá bom, irmãos? O irmão Cisto trouxe um para mim, um para o irmão Elcio, e também deu um de presente ao irmão Leônides. E, como disse o irmão Elcio, estamos aguardando que eles nos mandem. Quando eles mandarem para nós, toda a igreja terá em sua mão. Por isso vocês não o têm ainda. Não é caso de eu fazer um pedido. Não, eu tenho que esperar. Vou até ligar lá para ver. Depois eu preciso que você me passe o telefone, se for possível. Se você o tem, né? Para que assim nós possamos ter juntos e você ler. E depois nós vamos estar lendo aqui e comentando e deixar Deus trabalhar dentro disso. Eu creio que isso nos ajudará muitíssimo. Então, no parágrafo 68, nós vamos encontrar esse anjo forte descendo do céu com o livro aberto, entregando somente para o 7º anjo. O irmão Brana diz, é somente para ele. Amém? Então, se ele desce, se ele entrega só para o 7º anjo, evidentemente João era o escritor, ele estava escrevendo as visões. E quando ele viu aquilo ser entregue para o 7º anjo, ele foi relatando tudo, ele viu toda a abertura. Mas também aquela voz era para o 7º anjo, porque o anjo forte está descendo com o livro aberto, e ele disse, vai ao anjo, pegue o livro. Onde? O anjo forte, pegue o livro, coma-o. E quando ele comeu, aquilo se fez vida, era doce ao seu paladar, mas a vida era amarga. Diga para mim se a vida do cordeiro, ela não era um pouco amarga quando ele estava caminhando por Israel. Quantas perseguições, quantas calúnias, ele manifestando o amor, manifestando a graça, ele era a palavra sendo pisoteada, sendo rejeitada. Então João tomou o livro, a palavra de Deus, diz o irmão Brana, que é a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa, não é verdade? Então,
o sétimo anjo foi, tomou o livro e comeu. Então foi dito a ele: importa que profetize outra vez. Era o único profeta que Deus deu às nações, ao povo gentílico, nascido nas nações, foi William Branham. Então ele tinha que profetizar para reis, povos, nações e línguas. Outra vez, por que outra vez? Porque a Bíblia já havia profetizado. Irmão Branham não veio profetizar nada fora da Bíblia, mas ele veio como um profeta para profetizar. Amém? Então nós temos um profeta verdadeiro que nasceu para isso, como nós temos também na igreja, conforme Paulo disse, espírito de profecia, que é um dom de Deus dado à igreja. Irmão Branham fala, o irmão Neville tem um dom de profecia. Amém? O que é? Profecia. Não foi dado apóstolos, profetas, para a noiva? Porque também ouvimos muito que o profeta da noiva começou com o irmão Branham. Perfeito, eu creio nisso. O irmão Branham é o profeta da noiva, não existe outro. Então, se ele recebeu o livro e ele comeu, então é ordenado que nós o comamos também. Daqui a pouquinho eu vou ler João também comendo o livro. Irmão Branham nos mostrando. Certo? Para que isso nós fiquemos bem posicionados com Deus. Então o dom de profecia para a igreja. Não o dom que era o irmão Branham, um vidente, que Deus trouxe específico para isso. Mas hoje aqui nós podemos ter isso. Amém? Então o que tem que ser? O irmão Branham diz assim, agora, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 129. Agora, há uma diferença entre a profecia e o profeta. A profecia vai de um para o outro. Mas um profeta é nascido desde o berço, um profeta. Ele tem, ou assim diz o Senhor. Ninguém o julga. Você não os vê antes de Isaías ou Jeremias, nenhum daqueles profetas, porque eles tinham, ou assim diz o Senhor. Mas um espírito de profecia no meio do povo, você tem que observar aquilo, porque Satanás entrará ali, vê? Mas isto deve ser julgado. Então, se há uma profecia, temos que ter cuidado. Se temos o dom, isso tem que ser julgado com a palavra. Amém? O profeta, ele já vem com a palavra e o assim diz o Senhor. Então você vê Deus tratando, Deus alimentando, o anjo forte descendo. Então eu vou ler aqui com os irmãos o profeta do século 20. Parágrafo 21. Porém, notem, em Apocalipse 10, 7, o mensageiro toca a trombeta, e ao soar sua trombeta tem que ver com a revelação dos mistérios de Deus à igreja. Note também que Apocalipse 10, do 1 ao 6, não vemos ao Senhor Jesus tomando um trono, mas o vemos de pé sobre a terra com a sua cabeça no céu. Amém? Mas o vemos de pé sobre a terra com a sua cabeça no céu. E vi outro anjo forte. Então agora ele começa a falar de Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela os que os 7 trovões falaram, e não o escrevas.
o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse 10, do 1 ao 6. Isso é exatamente o que Estevão disse em Atos capítulo 7, versículo 47 ao 41. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, que o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Amém? Oh, meus irmãos, olha que coisa tremenda. O irmão Brano está falando do anjo forte até do versículo 1 ao 6, Apocalipse 10, e logo ele entra com algo espetacular. E Salomão edificou casa. Salomão fez o templo? Era parede? Salomão edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templo, em casa feito por mão de homens. Por isso nós vemos lá em Israel o que diz Malaquias 3, falando do anjo: envio o meu anjo diante de vós que preparará o meu caminho. De repente virá o Senhor ao seu templo, não feito por mão de homens. Parece que estamos vendo a mesma cena aqui agora, não estamos? Apocalipse 10, de 1 a 6. Salomão falou, edificou casa, mas o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homens. Por quê? Nós entendemos que o anjo forte, logo que ele entra em Apocalipse 10, 7, começa a revelar o mistério de Deus. Porque Apocalipse 10, 7 é o mistério de Deus. Parágrafo 68 do primeiro selo e o 201. Ele é o mistério de Deus. Apocalipse 10, 7. Sendo que a verdade acerca deste mensageiro, a era de Laodiceia, encontramos Apocalipse 10. Estudaremos desta porção como uma das escrituras chaves que revelam sua identidade. De acordo com o versículo 1 ao 3, uma parte do livro de Apocalipse não está escrita, porque João ouviu as vozes, porém lhe foi proibido escrever o que ouviu. Certo? Foi proibido escrever o que ouviu. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Apocalipse 10, do 1 ao 3. Eu li o parágrafo 24, profeta do século 20. Estou no 25 agora. Os estudantes da Bíblia admitem que chegará o tempo quando o conteúdo destes trovões será revelado. São ainda um mistério para nós. Porém, Apocalipse 10, 7 diz que todos os mistérios serão consumados no final da plenitude dos gentios. Esse é o nosso dia. Portanto, será nesta era quando voltaremos a ouvir os trovões, mas desta vez serão revelados. Amém? Parágrafo 26. Porém, sendo que a palavra do Senhor só vem ao profeta. Se o povo guardar isso no coração, ninguém vai derrubá-los.
a palavra do Senhor só vem ao profeta. Nos revela isto uma verdade muito evidente, declarada em Apocalipse 10:7, onde diz: como ele o tem anunciado aos seus servos, os profetas. Isto declara que o sétimo mensageiro será um profeta, tal como foi Paulo. Este homem, para poder receber a palavra de Deus e revelá-la, terá que ser um profeta. Para revelar as palavras escritas da revelação de Daniel, é necessário que venha um profeta. Quanto mais se necessita de um profeta para revelar palavras não escritas de João. Amém? Depois nós vamos encontrar o irmão Brana falando que o livro estava selado por dentro e por detrás do livro, né? Por fora. Mas ele falou por fora, mas por detrás. É o que não está escrito. Você está vendo? Está por trás. Então, para revelar as que não estão escritas. É o que está de trás, diz o irmão Brana. A mensagem, senhores, é este o tempo. Parágrafo 37, 38, e depois passarei ao 256. Do 256 ao 259. Agora queremos ler um texto esta noite, ou ter uma leitura da Escritura no livro da revelação de Jesus Cristo. Eu creio que esta é a revelação de Jesus Cristo, segundo está escrito no livro. Qualquer outra revelação que for contrária a esta, estará incorreta. Creio que esta citação deveria ser repetida. Qualquer revelação que não concordar com esta revelação e não trouxer esta revelação à luz, é uma revelação errada. Tem que ser escriturística. Parágrafo 38. Agora, no 10º capítulo do livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, né? A revelação de Jesus Cristo, desejo ler os primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, do 1 ao 7. Atentem bem e orem por mim. Então ele vai repetir a escritura. Envie o anjo forte. Eu vou pular, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Então eu vou pular. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Parágrafo 256. Então, é o tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa, e essa é as 7 misteriosas vozes do trovão, que estavam escritas por detrás do livro, que a João foi proibido escrever. Deixe-me ler. E vi o outro anjo forte, ele vai repetir a escritura, então ele vai falando e repetindo. Então isso tem que se tornando claro. E tudo que eu li ali, no profeta do século 20, ele está repetindo aqui toda a escritura, certo? Então ele vai repetindo a escritura. Então isso deve mexer conosco e ver do que ele está se tratando. Amém? E vi o outro anjo forte, né? E tinha um livro aberto. Vejam agora isso. Ele fez um parênteses. Tinha um livro aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz, como quando clama o leão. Eu vou pular de novo. Eu ia escrever, eu ouvi uma voz que dizia, sela, maiúsculo, sela, S-E-L-A, sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não as escrevas. Irmãos, por que João não podia escrever? É porque tinha que ser revelado na voz do 7º anjo. Eram 6 trovões, já haviam sido abertos, já haviam sido manifestados. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, 6 trovões. O trovão é a voz de Deus. Cada mensageiro foi a voz de Deus para a sua era
Então, contando com o irmão Brano, eram 7 trovões misteriosos, mas que seria revelado na voz do 7º anjo. Então, estes são os 7 trovões misteriosos, os quais o irmão Brano revelou e ensinou para nós. Amém? Então, foi selado. Está do lado de trás. Quando o livro for completado, agora ele não disse do lado da frente, ele disse na parte de trás, 257. Eu estou lendo? Senhores, é este o tempo? Depois de tudo, que tudo estiver completado, então as vozes destes 7 trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro, porque não estará revelado, nem mesmo está escrito no livro. Quisera fazer como que as pessoas pudessem efetivamente. Não falhem. Não fale, por favor. Não fale desta vez. Estou me preparando para lhes deixar. Não falhem. Se alguma vez me atenderam, atendam. Estes selos estão na parte de trás do livro, no tempo que o 7º anjo estiver tocando a trombeta. São consumados todos os mistérios que estão escritos no livro, e, imediatamente, o livro que foi aberto e escrito por dentro e fechado, os mistérios de Deus são consumados. E estes são os mistérios de Deus, a ida da igreja e todas as outras coisas. Os mistérios terminam. Quando é que vai terminar os mistérios? Quando a igreja for, entenderam? A ida da igreja, e termina todos os mistérios. 259. Quando esse 7º anjo fizer soar cada mistério, está terminado. Seja quem for e onde quer que ele esteja, a palavra de Deus não pode falhar. Ele disse, mas na voz do 7º anjo, quando começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. Então, vou pular aqui, vou ler um trecho do parágrafo 358 da mensagem. Senhores, é este o tempo? É uma oração. Vamos ver o que o irmão Brano estava orando. Oro pelo pequeno rebanho, sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo, para alimentá-los. Tenho feito tudo o que sei fazer, Senhor, para alimentá-los com o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus, a palavra. Tenho feito de tudo para alimentá-los com o pão da vida, como aquela visão, muitos anos atrás, onde aquela grande cortina no oeste, um montão do pão da vida, o livrinho. Viu? Qual é o pão da vida? O livrinho. Não fui desobediente à visão celestial. E aqui acontece tudo revelado frente a nosso rosto. Amém? Não fui desobediente. O pão da vida, o livrinho, vai, toma, come-o. Eu não fui desobediente, eu comi. Amém? Eu comi. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Agora, no 10º capítulo. Não, eu já li isso aqui, me perdoe, meus irmãos. Acho que eu estou equivocado aqui. Glória a Deus. Agora seria uma outra mensagem que eu teria que ler. Tá. O primeiro selo. É o primeiro selo. Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não começa nenhuma reforma,
mas ele deve tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram e reuni-los e desvendá-lo ao povo. Deixe-me ler isto novamente. Isso soou tão bem para mim. Eu gosto de ler isto. Então ele vai ler outra vez e viu o anjo forte. Amém? Então no 197 ele diz assim: agora vimos a mesma coisa, qual era Cristo, e sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja, correto? Ele é chamado de a coluna de fogo, o anjo do pacto e assim por diante. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora os selos haviam sido abertos aqui. Nós o estamos abrindo agora, mas a coisa já está aberta. Amém? Veja a simplicidade. Ele pôs o pé direito na terra, esquerdo no mar, e clamou com grande voz. E aí o irmão Brana vai lendo e vai: não escrevas, veio. E o anjo que vi estar sobre a terra levantou a mão e jurou. Observe, não esqueça isto agora, enquanto prosseguimos, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Eu li o parágrafo 199, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Parágrafo 200, primeiro selo. Observe, me perdoe, esse é o último anjo, anjo terreno. Esse anjo desceu do céu. Não era ele veio do céu, mas ele está falando aqui da voz do sétimo anjo, o qual significa um mensageiro. Qualquer um sabe disso. E o mensageiro para a era da igreja. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o mistério, 7 selos, todos os mistérios, 5 se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Todo mistério é desvendado. 201. Todo mistério é desvendado. Esse é o ministério daquele anjo. Ou me perdoe, esse é o ministério daquele anjo. É tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disto. Amém? Meus irmãos, o que é Apocalipse 10:7? É o segredo de Deus. Na voz do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. Então, quando ele tocou a trombeta, todo o mistério foi desenrolado. Tudo que estava escondido foi aberto. Esse é o ministério desse anjo. Que ministério? O mistério de Deus. Os mistérios de Deus. O mistério de Deus é o ministério dele. Deus operando e revelando. Amém? A festa das trombetas. Observem Apocalipse 10, do 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da era de Laodiceia. Precisa mais alguma coisa? Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Alguém tem uma Bíblia com a versão revisada? Se você tem, você observará ali onde diz o anjo, entre parênteses, ali diz água. Veio o mensageiro para Laodiceia. Veio Apocalipse 10, do 1 ao 7. Ele falou do 1 ao 6, do 1 ao 7. 125, a festa das trombetas. Ele disse que isto, naquele dia, o que ele viu descendo, ele comeu o livrinho. Ele viu descendo o sétimo anjo. Ele comeu o livrinho. Ele colocou um pé na terra e o outro no mar, e jurou por aquele que vive para sempre. Amém? Ele colocou o pé e jurou por aquele que vive para sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele fez, os 7 trovões proferiram as suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever. Ele disse: não escreva. Veio, ele selou aquilo. 126. Agora alguém disse: bem, 7 selos então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias? Algum grande mistério como nos aproximando de como nos aproximar de Deus? Não, Senhor.
É um grande mistério de como nos aproximar de Deus? Não, Senhor. Isto não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? É uma revelação do que tem falado lá atrás, para trazer. Isto já foi escrito aqui, está aqui, é para revelar o que está escrito. Vê? Porque não pode adicionar nada a isso, ou tirar uma palavra disso. Agora, o mistério de Deus era para nos aproximar de Deus, não era para revelar Deus para nós. Se Deus se revela para nós, Ele está aproximando, não é verdade? Mas o irmão Brown diz, não é assim, isso é tirar. É a mesma coisa, você querer pôr alguém para fazer este trabalho, está aumentando a palavra de Deus. E quando não aceita que Deus tenha ministérios, de Efésios 4:11, também é retirar da palavra de Deus. A mensagem, o único lugar provido para adoração, provido por Deus para adoração, parágrafo 205. Vejamos, pois alguns que têm sido vivificados nesta casa de Deus. Enoque foi a palavra vivente de Deus para a sua era. Ele foi um profeta. E um profeta é um refletor de Deus. Quantos sabiam disso? Um refletor não dá sua luz própria. O refletor não é uma reflexão. Tem que haver algo que dê no refletor para com que esse algo se reflita. Então, um profeta é um vaso escolhido por Deus para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Vê você? Nenhuma outra coisa o pode fazer. Você então é o refletor. E por esta razão, o profeta teve que comer um livrinho. Amém? Por esta razão, o profeta teve que comer um livrinho. E por isso teve que comer o pergaminho. Ele teve que refletir a palavra de Deus para esta era. O entendem? Se o sétimo anjo não fosse e comesse o livrinho, ele não refletiria esta palavra. Estão entendendo? E hoje, se nós não formos ao sétimo anjo e comer o livrinho que Deus deu ao sétimo anjo, como Deus deu a ele, nós também não somos refletores. O entendem? Aleluia. Tentando fazer uma obra para Deus sem ser da sua vontade. 319. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ei, glória! No Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Ei, aleluia! Maravilhoso, não é? 319, tentando fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Estão vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Então agora que nós vemos o anjo comendo o livrinho, eu vou ler a nossa parte que nos cabe agora. João é um tipo de cada crente. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 99. Quando a obra é consumada, temos todas as coisas novamente. O sétimo anjo consumou? Não. Ele é a consumação de todos os mistérios. Amém? Foi consumado nele, ele o disse no primeiro selo. Que tipo de todas as coisas? Temos todo o poder, temos a vida eterna, temos a saúde eterna, temos a juventude eterna, temos o poder eterno. Somos simplesmente eternos com o eterno. E então, estamos todos esperando por aquela hora chegar, esperando e gemendo, esperando.
parágrafo 100. E este sétuplo livro dos 7 selos, planos da redenção, tem nos sido trazido, e isto é o que este livro contém. Agora nós, até o capítulo 10, Apocalipse, né? Até o capítulo 10, onde este poderoso anjo proclama algo. E ele, João, tinha um livrinho que João tinha que comer. E quando ele comeu, chegou ao seu ventre e era amargo, mas aos seus lábios era doce. Amém? Ao nascer do sol, estou terminando. Ao nascer do sol, 160. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsemane, porque tinha que morrer como homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. E ele, se ele houvesse subido ao Calvário, como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. O vê? Deus não havia separado a noiva do noivo. Então, quando Deus olhou sobre Cristo, viu o masculino e o feminino. Por quê? Você é a igreja, você estava nele. Deus olhou, viu você lá. Na onde? Lá no Calvário. Por que você renuncia o mundo, meu irmão? Você foi no Calvário, foi crucificado com Cristo. Amém? Tudo foi redimido num só corpo. O veio? Todos nós fomos redimidos num só corpo, lá naquele Calvário. Você entende? Aleluia. São mesmo a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva e não manifestar tudo o que foi prometido por ele? E logo que vier o noivo, o que não for igual à noiva, mas quando ele fez tudo provando, depois quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo? Depois que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, não tem a noiva que fazer o mesmo? Nós saímos dele. Não podemos esquecer, lá no Calvário, nós saímos dele. E depois de sua ressurreição, aqui é 2000 anos, não temos que fazer o mesmo? O irmão Brano está perguntando. Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias? Não tem que ser manifestada como foi nos dias de Malaquias 4? Não tem que ser manifestada como foi nos dias de Sodoma? Não tem o mundo que estar nas mesmas condições, tal como vemos? Não são estas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus, feito clara a nós? Amém? Você vê isso claramente? Hoje dá para ver onde o diabo vai tentando trazer coisas e assim tirar a atenção do povo. Mas come o livro. É uma ordem para você, noiva, come o livro. Isso não fará você uma pessoa fora da palavra. Porque você toma o livrinho é a revelação dos selos. E o irmão Brana diz que os selos não é Apocalipse. Os selos os irmãos lembram? Os selos é toda a palavra. É toda a palavra. No Velho Testamento ele comeu o pergaminho, mas no Novo Testamento o profeta comeu o livrinho. A noiva vai ao anjo, hoje ao 7º anjo, e come a mesma coisa. Aquilo que foi vida, vivificada no 7º anjo, é a vida que estará na noiva, porque é a mesma coisa. Eu não anotei, me esqueci, mas
a era de Laodiceia, na última folha, o Espírito, Deus, o profeta, Brana e a noiva, cada um de nós, cada cristão, estarão dizendo a mesma coisa. Por que que você dirá a mesma coisa? Porque você comeu o livrinho. Você não dirá diferente dele. Não terá uma interpretação. Não terá conjecturas. Amém? Isso é Deus alimentando a cada um de nós, alimentando o nosso espírito. Então, se você come o livrinho da palavra de Deus, a vida de Deus está em você. Mas tem que ser com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você comer a palavra de Deus no Espírito do Senhor, Deus vivificará isto para você. Come o livrinho. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, que hora tremenda, Senhor. Há tantos enredos, há tantas coisas que manifesta, Senhor, para tirar a atenção de cada filho e de cada filha do Senhor. Mas o Senhor não deixa isso acontecer. O Senhor o disse em Mateus 24, 24, que se possível for, enganaria os escolhidos. E esses são os falsos ungidos. Mas o Senhor não deixa seus filhos enganados, Pai. Meu Senhor e meu Deus. Tantas coisas maravilhosas dentro da sua palavra, que o Senhor manifestou ao sétimo anjo. Nisso entendemos, Senhor, que dependemos e precisamos totalmente do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor em nossos corações, Pai, porque o Senhor é o autor da Sua palavra. Se o Senhor não vivificá-la, como o Senhor a inspirou na Sua escrita, ó Deus, nós estaremos enganados. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta noite. Venha ao nosso coração, Senhor. Tome o nosso viver. Tira tudo que é o mundo, Pai. Não deixe nós estarmos presos em nossas coisas terrenas, usufruindo delas como se não as tivessem. Aquelas que nos atrapalham, Senhor, nos ajuda a livrar. Pôr para fora. É hora de aplicarmos o sinal, Senhor. E o sinal é o Senhor. É a vida do livrinho. É a vida que estava no Cordeiro. É a vida, a inspiração que estava no sétimo anjo. Venha, Senhor. Venha tomar a cada um de nós. E nos guarde no Teu reino, Pai. Para a Tua glória. Abençoa cada irmão, cada irmã nesta noite. Que as Suas bênçãos sejam sobre cada um, Pai. Abençoa a irmã Gabriele. Que o Senhor possa resolver aquilo que ela deseja no coração dela, Pai. Nos dê graça e paciência em esperar. Se o Senhor fazer amanhã, Te glorificaremos. Se o Senhor fazer daqui um mês, nós Te glorificaremos. Se o Senhor não fizer, o Senhor é o nosso Deus e nós Te glorificaremos, Pai. Mas pedimos porque cremos que o Senhor responde. O Senhor ama responder a petição de Seus filhos. Abençoa no trabalho, Senhor, o que ela carece do Senhor. O irmão Elson, no seu trabalho, precisa da bênção. O Senhor tem abençoado com aquele veículo. Logo nós vemos, Pai, as pessoas podem estar olhando e dizer: olha, o chaveiro está ganhando bem, já está com carro 0 quilômetro, olha só.
E isso são espíritos de inveja demoníacos, Senhor. Que todos esses demônios sejam repreendidos por sua graça. Que o Senhor os repreenda e abençoe o teu filho, Pai, no trabalho e tudo quanto ele fizer. E a cada um de nós, Pai, irmão Pedro, irmão Júnior, irmão José Luiz, cada um dentro do seu trabalho, as irmãs, sejam abençoados, irmão Leônidas com o trabalho, a escola, que todos possam cada vez mais ver o Senhor trabalhando e ajudando dentro destas coisas, Pai. O Senhor está com o seu povo e no seu povo. Eu sou feliz por ver isto, Pai, por ver o Senhor tão maravilhoso. Obrigado pela vida do irmão Vantuir, obrigado pela vida dos meus irmãos pastores, pastor Cícero, pastor Paulo Sérgio, pastor Nilson, pastor Vanderlei, pastor Damião, pastor Wagner, pastor Tiago, pastor William, pastor José do Carmo, pastor Valber. Ó Deus, abençoe a todos, prospere a tua palavra na vida deles para o teu povo, Pai, e assim a tua noiva seja abençoada. Abençoa o Leandro, o irmão Leonardo, são pessoas que nós amamos e eles são do Senhor e estão em tuas mãos, Pai. Só o Senhor pode obrar na vida deles. Nós, como homens, nada podemos fazer a não ser pedir a sua graça. Nós os amamos, então reclamamos eles por graça do Senhor. Os abençoe, Pai. Abençoe a petição da tua serva, irmã Maria Ruth. Aquilo que dói no coração dela e ela tem um desejo, é ver os seus filhos salvos. Então apresentamos todos eles ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por esta noite de bênção, irmão Itamar, seja abençoado com o lar, a irmã Elza e suas irmãs e o trabalho também, Senhor. Colocamos todos e cada um de nós debaixo da sua graça. Irmão Nilton, irmã Cidinha, sejam abençoados na virtude do teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos.